agradecer o Marcelo e o Rafael pelo convite. É um prazer estar aqui. Meu nome é Ricardo Fenelon, sou advogado. Até agosto do ano passado eu fui um dos diretores da ANAC. Vocês não reparem não se eu falar alguma coisa que não faz sentido, mas eu tive que cumprir 2 quarentenas. Quando eu saí da ANAC em agosto, eu fiquei de quarentena 6 meses, sem poder trabalhar, e agora, de novo, a quarentena do Covid. Faz muito tempo que eu não faço isso aqui. Pessoal, a ideia hoje é fazer uma apresentação bem objetiva sobre esse programa Voo Simples que a ANAC e o Ministério da Infraestrutura lançaram no início de outubro. Isso é uma brincadeira, né, de uma criança aí pilotando, porque o que está por trás desse programa é exatamente isso. O que a ANAC e o Ministério verificaram depois de muitas e muitas reuniões com o setor foi que voar no Brasil estava muito complicado, muito caro, muito burocrático. Então, ouvindo as pessoas, a agência e o Ministério decidiram criar esse projeto e fazer uma série de modificações. Esse aqui é o videozinho de lançamento do projeto, que eu acho que dá bem a ideia do como o Ministério e a agência estão passando por um momento bem dinâmico. O Brasil já decolou e chegou a hora de irmos mais longe. Estamos lançando o programa Voo Simples para mudar a aviação civil no Brasil. Isso é mais uma iniciativa do governo do presidente Jair Bolsonaro para simplificar, desburocratizar e atrair investimentos para esse setor. Viemos ouvir quem está aqui no dia a dia e entender o que era preciso simplificar para mantermos o foco no que realmente importa, a segurança e o prazer de voar. O programa Voo Simples inova nas bases da aviação, aonde nossos jovens pilotos, mecânicos, comissários são treinados, aonde a nossa agricultura se desenvolve e onde a nossa Amazônia se conecta. Estudamos as melhores práticas internacionais, ouvimos todo o setor e hoje apresentamos a vocês um programa que veio para trazer um novo ambiente de negócio. Isso é mais emprego, mais investimentos, sempre com foco na segurança. São mais de 50 iniciativas da Agência Nacional de Aviação Civil para profissionais e proprietários focado na ampliação da aviação no Brasil. O programa também prevê medidas legislativas que irão trazer inovação para um regramento com mais de 30 anos. Um setor que gera empregos, movimenta a economia e liga todo o país não pode continuar vivendo com regras de 30 anos atrás e burocracias desnecessárias. Esse é o Brasil, que segue se modernizando, incorporando novas tecnologias para gerar empregos, mobilidade e seguir o caminho do desenvolvimento. Pessoal, isso foi no dia do lançamento. Sabe o que eu achei mais interessante aqui? Porque a gente de Brasília está muito acostumado aí nesses eventos no Palácio, no Ministério, na ANAC. Mas eu não me lembro de ter visto um evento de aviação com foco num programa para aviação geral com tantas autoridades. Então, só para dar alguns exemplos, a gente tem aqui da esquerda para a direita o diretor-presidente da ANAC, General Ramos, da Articulação Política, Tarcísio, ministro da Infraestrutura, Braga Neto, Casa Civil, presidente Bolsonaro, Paulo Guedes, Marcelo Álvaro, ministro do Turismo. E o ministro da Ciência e Tecnologia também estava lá. Então, assim, isso mostra que o compromisso do governo, e aqui eu não estou de forma alguma, o que eu estou falando não é político, tá, pessoal? Eu não estou fazendo nenhuma defesa política, eu só estou querendo dizer da simbologia. O governo todo se reuniu para dizer a aviação em geral é importante. Eu não me lembro a última vez que isso aconteceu. Antes de tratar dos temas específicos do programa, eu vou fazer uma pergunta e contar uma história rápida, que talvez não faça sentido agora, mas acho que no final vai fazer. Primeiro eu queria saber quem na semana passada assistiu o webinário da ANAC sobre as mudanças do RBAC 61. Levanta a mão aí quem assistiu. Acho que umas 4 pessoas no máximo. E a história que eu vou contar é o seguinte. Quando eu estava lá na ANAC,
durante muito tempo, várias grandes empresas me procuravam e falavam: um dos problemas que a gente tem aqui é para inserir a aeronave na EO, nas especificações operativas. E isso foi se repetindo tanto que realmente eu percebi que aquilo era um problema. Chamei a área técnica, analisei processo, mudamos os processos juntos e tal. Um processo que chegou a ser de 300 dias, caiu para 50, aeronave nova, a aeronave que já tinha na EO para 20 dias, etc. Mas o que foi muito interessante, e agora que eu estou do lado de cá com vocês, eu não estou mais lá, várias dessas empresas eu chamei, convidei para reuniões e falei: vamos abrir os processos, vamos ver o que está acontecendo. E em muitos casos, olha assim, de cabeça, pelo menos 30%, 40% dos processos tinha erro da empresa. Não era erro da ANAC. Mas no final eu vou falar um pouco mais sobre isso. Voltando aqui para o programa Voo Simples, ele foi instituído pela Portaria ANAC 2626 de 2020. Pessoal, a apresentação fica disponível, tá? Quem quiser, vai ter meu e-mail no final, organização. Eu coloquei link em tudo. É um programa da ANAC, do Ministério da Infraestrutura, que foi tocado principalmente pelo presidente da ANAC, pelo Juliano Noman, e pelo secretário executivo do Ministério da Infraestrutura, o Marcelo Sampaio. O prazo do programa, do primeiro ciclo, porque assim, como eu disse, eles fizeram mais de 50 reuniões. Disso, eles chegaram à conclusão que precisariam ser realizadas mais de 400 medidas, enfim, medidas desde mudança do Código Brasileiro de Aeronáutica a uma mudança de comunicação no site. E aí eles elencaram em torno de 50 para tocar até o final de 2021. Se vocês entrarem nesse link aqui, da portaria, que eu coloquei, vai ter um anexo no final, e lá nesse anexo mostra exatamente qual é a ação e exatamente qual é o prazo, assim, é muito transparente. Como eu já disse, o programa prevê diversas alterações do CBA e de regulamentos da Agência Nacional de Aviação Civil, da ANAC. Os objetivos do programa são... Eu vou parar rapidinho, né? Só para... Muito legal fazer um evento assim. Eu que sou apaixonado por aviação, é ao vivo, né? Vamos lá, gente. Os objetivos do Voo Simples aumentar a satisfação dos usuários, incrementar a qualidade dos serviços públicos, reduzir os custos regulatórios e administrativos, fomentar a entrada de novos atores no setor aéreo. Isso aqui é um objetivo antigo da ANAC. E se vocês repararem, todas as ações nos últimos anos, não só para a aviação geral, mas para a aviação comercial, são muito nesse sentido de estimular a concorrência, aumentar a segurança jurídica e a transparência regulatória. Muitas vezes a agência fica olhando para o que não precisa, eles vão tentar olhar mais para o que precisa, para não ficar perdendo tempo, e isso acaba aumentando a segurança e não diminuindo. Reduzir a assimetria de informação no setor. Reduzir a assimetria de informação, né? Eles realizaram um RBAC fantástico, um webinário fantástico, de uma mudança super importante que vai fazer, e quase ninguém aqui assistiu. Então esse é um grande objetivo da agência, que é se comunicar. E estimular a indústria aeronáutica. Isso aqui serve muito para aviação experimental. Tem diversos impactados pelo programa: profissionais, operadores de aeronaves, instituições de ensino e empresas de pequeno porte. O objetivo principal, que eu acho que o que eu gostaria que todo mundo ficasse na cabeça aqui hoje, o objetivo principal do programa é modernizar as regras, alinhar com as principais autoridades do mundo e simplificar, deixar a norma deixar a agência e os seus processos menos burocráticos. Não teria nem como fazer isso, até porque são muitas medidas, mas eu coloquei alguns exemplos aqui que eu vou passar rapidamente, que eu acho que são importantes para esse público. Habilitação vai parar de ter validade. Se a gente pensar, não faz o menor sentido, né? Porque a habilitação em si não vale nada. O que vale são as licenças que estão na habilitação. E todo ano aquela habilitação vencia. Isso vai acabar. Isso já está... Pessoal, eu sei que aqui tem muita desconfiança com o governo. Eu também tenho, sempre fui da iniciativa privada. Mas tem muita coisa aqui que já está acontecendo, tá?
Não é programa do futuro, não. A habilitação, por exemplo, já está em consulta pública para acabar a validade. Salas de provas, que era um programa muito grande no Brasil, um problema muito grande no Brasil para pilotos. Eles vão aumentar muito o número de localidades, já estão fazendo isso. Documentos digitais, né? O mundo, a ANAC é digital desde 2016, né? Com o SEI, que foi um projeto até que eu tive a honra de ser o patrocinador, mas agora, cada vez mais, a agência quer que os documentos sejam digitais, esteja alinhado com a carteira de motorista digital e outras coisas. Registro de aeronaves, que é muito importante para a aviação executiva. Vai ser 100% digital e vai ser mais rápido. Eles estão analisando as burocracias do RAB exatamente para simplificar esse registro. Isso aqui é algo muito importante. A gente sabe, às vezes, que lá no escritório a gente trabalha muito com importação de aeronave. Às vezes é um processo muito burocrático. Você fez um investimento de milhões e aquilo demora para acontecer. Pessoal, eu sei que aqui não é objetivo, mas apesar desse programa ser para aviação geral, tudo aqui tem impacto na aviação comercial. Porque, querendo ou não, se você facilita a formação de pilotos, se você facilita registro, tudo isso acaba impactando o mercado como um todo. Um dos objetivos do programa, e eles deixaram isso muito claro lá no dia, é o foco nas empresas de pequeno porte. Não faz sentido uma empresa que tem 1 ou 2 aeronaves passar pelo mesmo escrutínio de uma empresa que tem 100 aeronaves, 50 aeronaves. Então, eles vão tentar deixar as normas mais proporcionais, mais razoáveis. Na parte da aviação agrícola, tem uma medida lá que é permitir a manutenção por via remota por um auxiliar de mecânico. Então, por exemplo, eu não entendo muito de agricultura, mas tem época de safra e tal, que está agitado, e aí você não consegue o mecânico para ficar em todos os lugares. E aí, com isso, vai permitir que o auxiliar de mecânico, com o auxílio remoto ali por vídeo, foto e tal, realize a manutenção, ganhando muita eficiência. Como eu já disse, tem muita coisa para aviação experimental, tentativa de mudança legislativa de taxa, tentativa de reaquecer esse mercado, né? Que é um mercado que sofreu muito nos últimos anos. E assim, eu vou falar um pouco disso mais no final. Muitas vezes fica parecendo que tudo é culpa da agência, mas nós temos que lembrar da crise econômica de 2016 que afetou o setor como um todo, né? É só a gente pensar quantas empresas de táxi aéreo a gente tinha e quantas a gente tem hoje. É óbvio que isso não foi culpa da ANAC, né? E eles já está em audiência pública a questão de área densamente povoada, que é um tema muito importante para a aviação experimental, discutido há anos, onde pode voar, não pode voar. Isso deve estar saindo aí nos próximos... Já está em audiência pública, então nas próximas semanas, meses, isso vai sair. Bom, são várias medidas, mas eu trouxe uma para falar mais específico, que é a mudança do RBAC 61, do Regulamento Brasileiro de Aviação Civil. Ele já está em consulta pública desde outubro, vai ficar por 45 dias. Essa semana teve esse webinário que eu comentei com vocês. Eu coloquei o link ali e coloquei um link também. Eu acho muito interessante isso. Toda vez que tem uma audiência pública, eles colocam uma tabela comparativa com o que exatamente que está mudando. A principal mudança nesse momento no RBAC 61 diz respeito à questão do simulador, que é uma reclamação, um pleito muito antigo, né, de todo mundo da aviação executiva em relação aos custos de ter que fazer simulador todo ano. Então, a agência argumenta que eles estudaram a regulamentação da FAA e vão mudar esse requisito. O simulador vai passar a ser obrigatório a cada 2 anos. Mas claro que a agência vai estar sempre acompanhando todos os níveis de segurança. Mas, como a gente sabe, a maioria dos simuladores não estão no Brasil, né? Então, isso torna o curso muito caro, que você tem que fazer, quando é avião tipo, como por exemplo esse Citation Jet aqui, você tem que fazer o treinamento em centro de treinamento que tenha simulador, e no Brasil não tem essa disponibilidade. Então, na maioria das vezes, tem que ir para os Estados Unidos, para a Europa. Isso aumenta muito o custo da aviação executiva, da aviação geral.
Então, a agência está propondo mudar esse regulamento de 12 para 24 meses. Além disso, é nessa mudança aí também que está a validade das habilitações, que eu já comentei, e um dos objetivos da agência é reduzir os requisitos para copiloto. Eles entendem, e eles já disseram isso, que não faz sentido piloto e copiloto ter exatamente os mesmos requisitos. Pessoal, nos anos que eu trabalhei lá na ANAC, o que eu percebi é que dificilmente a agência faz uma mudança assim, na louca, do dia para a noite. É sempre buscando algum alinhamento com alguma autoridade internacional, sempre com bastante estudo por trás, para verificar as questões de segurança, que isso é a premissa número 1 da agência e sempre vai ser. Então, na minha visão, independente se eles vão realizar 52 medidas, 200 medidas, 500 medidas, a iniciativa é muito positiva, porque a agência parou para olhar para a aviação geral, parou para olhar para a aviação executiva. É um foco do diretor-presidente, é um foco do ministro, é um foco do secretário de aviação geral. Então, eu pessoalmente acredito sim que várias dessas medidas vão ser implementadas. Tem muitos desafios pelo caminho, como tudo no Brasil não é simples, mas eu estou muito otimista desde o início só da iniciativa, como eu disse, da própria simbologia do lançamento de um programa de aviação geral no Palácio do Planalto pelo presidente da República. Infelizmente tem muitos desafios, porque algumas dessas mudanças elas vão ser necessárias, mudanças, por exemplo, no Código Brasileiro de Aeronáutica. E a experiência que a gente tem nos últimos anos é que essas mudanças legislativas no CBA elas são muito difíceis, porque envolve toda a discussão do Congresso e que tem que envolver mesmo. O que eu sempre digo, e até é importante frisar isso aqui, porque a gente fica, o CBA de 86 está muito ultrapassado, está mesmo. E aí o defeito muitas vezes não está no Congresso, porque o processo do Congresso tem que ser robusto mesmo. O problema está em você ter um CBA que trata de tudo. Um CBA extremamente prescritivo, que trata até de como deve funcionar a questão de documento. Não precisaria disso. A gente tem modelos hoje mundo afora que o CBA é mais de orientações gerais e deixa para a autoridade de aviação civil, que no caso é a ANAC, regulamentar o setor, porque é um setor muito dinâmico e que muda muito rapidamente. Lembra que eu contei aquela história no começo das empresas grandes que me procuravam, do problema de inserir a aeronave na EO? Eu acredito de verdade que nós temos muitas oportunidades com esse programa e muitas oportunidades com essa nova diretoria que acabou de assumir a Agência Nacional de Aviação Civil, porque eles são muito abertos ao diálogo. E aí eu entendo que cabe a todos nós participar mais, levar mais informação, não ficar só esperando a agência fazer. Eu digo hoje para alguns clientes, recentemente analisando um processo de um cliente, aí já chegou a área técnica, isso aqui foi culpa da ANAC. Aí eu fui estudar o processo e mostrei que não tinha nada a ver com a agência, que tinha sido um erro de gestão. Na minha opinião, já passou da hora da gente saber criticar a ANAC quando é possível, e a ANAC erra, a ANAC tem muitos defeitos, mas não ficar jogando tudo para cima, para o colo da ANAC, entendeu? Como se todo o problema de tudo na aviação fosse culpa da ANAC. Não é, pessoal, eu já vi cada vez mais o mundo aqui e lá. Os dois lados, como é óbvio, tem defeitos, tem problemas e tem qualidades. Eu acho que a grande oportunidade aqui é a ANAC está abrindo a porta. Participem, se envolvam, participem das consultas públicas, façam reuniões como essa, discutam os assuntos. Bom, sobre o programa é isso, o programa é muito extenso, eu coloquei todos os links, eu acho que vale a pena dar uma pesquisada lá. Eu não vou me alongar aqui porque são muitas medidas. Mas eu achei que era importante também colocar outros temas que estão ou estiveram na pauta da agência nos últimos meses. Um deles é a venda individual de assentos por táxi aéreo. A ANAC permitiu que os táxis aéreos realizem até 15 voos por semana. Não é frequências, tá, pessoal? São voos. Linha aérea sistemática acabou, não é isso. São 15 voos por semana. Então, Pampulha, Santos Dumont, é um voo.
a ANAC permitiu essa venda individual. Na verdade, já não existia nenhuma norma proibindo a venda individual de assentos. Mas a partir de uma provocação da ABAG, a ANAC preferiu deixar isso mais claro e delimitar esse número de voos. Exatamente para estimular o mercado e também para, num momento em que, se vocês pensarem que nós tínhamos 14 mil voos por semana e hoje ainda não temos aí 5 mil do que tinha antes, mais ou menos, diminuiu muito, né, a capilaridade do país. Então, é também uma iniciativa da ANAC de enfrentamento da crise, permitindo que os táxis aéreos façam mais voos. Outro ponto que está para sair é do compartilhamento de aeronaves. É um tema que demorou muito, e aqui, fazendo uma meia-culpa, eu fui o relator desse tema. Até sair da agência, fiz todo o esforço, não consegui entregar pronto, deixei para a audiência pública. Voltou agora depois de um ano, mas parece que está bem encaminhado e deve sair nos próximos meses. Esse é o exemplo do tema que a ANAC quer enfrentar, não só com voo simples, mas com essa nova, digamos assim, com essa nova metodologia. Você tem um assunto que é regulado nos Estados Unidos há mais de 10 anos, 15 anos, que gera um mercado enorme lá, que movimenta bilhões de dólares, e aqui a gente não tem o regulamento ainda. É óbvio que isso dificulta o investimento. Como é que eu vou chegar para um investidor estrangeiro e falar, vamos montar uma empresa aqui de compartilhamento? Mas não é regulado não, tá? A gente vai dar um jeito aqui. E eu não estou dizendo que as empresas que fazem muito bem, a Avanto, Prime, etc., tem alguma irregularidade. Não, pelo contrário, eles encontraram fórmulas jurídicas para fazer isso de forma segura, regular, etc. Mas o assunto em si não é regulado. Não tem lá uma parte no RBAC 135 que fala de propriedade compartilhada. Isso realmente está para sair agora, deve sair aí nos próximos meses. E por fim, a ANAC também permitiu, durante aí a pandemia, foram diversas medidas para enfrentamento da pandemia, permitiu o transporte de cargas por empresas de táxi aéreo. Bom, pessoal, a ideia era fazer uma apresentação objetiva. Não sei se eu já falei demais. Como eu disse, estou desacostumado. Depois de 4 anos fazendo muito isso, fiquei 1 ano sem fazer. Foi um prazer, muito obrigado pelo convite. Próxima vez eu também venho com a camisa polo personalizada, que isso aqui está com calor gigante. Obrigado, gente. Aí está meu e-mail, estou à disposição. A gente vai para as perguntas, né? Bom, pessoal, alguém tem alguma pergunta para poder fazer? Algum comentário em relação ao voo simples? Não se acanhem. Qual que é a diferença principal de uma aeronave ter 3 proprietários? Pergunta de prova, né? E ela ser compartilhada? São questões diferentes. Hoje é totalmente possível uma aeronave ter mais de um dono, né? Ter mais de um operador no hub, isso já existe. O compartilhamento é uma lógica empresarial que surgiu nos Estados Unidos, que você, falando em termos bem leigos, assim, que você monta uma espécie de um clube, que tem uma empresa que gerencia essa aeronave e vários donos podem voar. E a principal diferença hoje, ela talvez seja jurídica, que é a questão da responsabilidade civil. Tem um entendimento hoje, tudo em direito dá para interpretar um pouco, mas o entendimento hoje é de que todos os proprietários têm a mesma responsabilidade. E o desafio da agência, na propriedade compartilhada, é deixar mais claro de quem é aquela responsabilidade. Respondido? Beleza. Mais alguém? A gente teve na verdade, um comentário recebido da audiência que está online e pedindo a sua opinião, tá? Comentário do Theo, comandante até daqui da nossa região. Ele disse o seguinte: o webinário da SPL ANAC, com a minuta do RBAC 61 e os detalhes da aplicação prática do programa Voo Simples nesse regulamento foi um banho de água fria nos nossos sonhos e nas nossas expectativas após o evento público político que apresentou o programa.
A iniciativa foi boa, mas a aplicação prática vai deixar muito a desejar com a desculpa da segurança operacional e do safety, barrando diversas das 53 medidas apresentadas. Ele queria uma opinião sua, se você concorda, se acha que vai ter essa abordagem em relação a safety, segurança operacional. Obviamente, é Theo, né? Theo. Eu respeito a opinião dele, mas acho que está muito cedo para a gente ser pessimista. Acabou de começar. Nós estamos falando de um programa que vai até o final do ano que vem. Acho que a gente tem que dar um voto de confiança aí para esperar o que vai acontecer. O webinário é uma primeira proposta de explicar o que eles estão tentando mudar. Theo, participa lá da consulta pública, deixa sua opinião. E eu, sinceramente, não acho que a segurança operacional vai barrar essas 52 medidas. Pelo contrário, eu acho que a agência vai tentar implementar essas 52 medidas sempre de acordo com a segurança. É óbvio que a agência também não vai inventar a roda, não vai criar bala de prata, vai fazer tudo alinhado com as melhores práticas de segurança do mundo todo. Lembrando que eu não sou mais, eu não trabalho mais na agência, é só a minha opinião pessoal mesmo. Eu acho que está muito no começo e que a gente tem que dar um voto de confiança. E, em vez de já começar a reclamar, ir lá participar e tentar contribuir, tentar ajudar a agência a construir. Perfeito. Outro ponto que ele coloca é em relação, no RBAC 91, né, antigamente, por ausência de simuladores devidamente homologados, enfim, quando você ia fazer o treinamento desse comandante externamente, tinha que ir um agente público para poder acompanhar, enfim, né? Até colocou aqui a TEFAC 5123, né, que é uma GRU de R$ 13.344,60, e que hoje a presença dessa pessoa, desse profissional, não se faz necessário mais, uma vez que todo o processo se dá de maneira remota ou distante, né? Você acha que, e essa alteração, por exemplo, da existência dessa TEFAC, que anteriormente se justificava, uma vez que o agente público tinha que estar presente, ou a pessoa da ANAC tinha que estar presente, hoje não mais, quer dizer, essa seria uma alteração que não constou nas medidas, nas 53 medidas, ou pelo menos não as apresentadas, mas que poderia ser uma medida imediata, né? Como é que você entende isso? Como eu disse, nem todas as medidas dependem apenas de mudanças nos regulamentos da ANAC. TEFAC é uma delas, depende de mudança legislativa. Mas a ANAC está atenta a isso e a mudança das TEFACs, eu não me lembro, eu até pensei que estava na primeira fase. Pode até não estar, mas é uma medida sim que a agência já está tratando, porque hoje, qual o problema das TEFACs? Elas são muito complicadas e muito caras. A agência quer que você tenha menos, digamos assim, tipos, espécies de TEFAC e por um valor menor, mas isso vai depender de uma mudança legislativa. Mas é melhor que a agência esteja tentando fazer essa discussão do que simplesmente não discutindo como nos últimos anos, né? Perfeito. E aí, aproveitando a última que a gente recebeu, uma pergunta: posso ter a aeronave em categorias TPX e TPP no RAB? Quer dizer, uma mesma aeronave, ela ter um operador TPX e ter um operador TPP, quer dizer, 91, 35? Eu entendo que é possível, mas aí ele manda um e-mail lá para o escritório, eu explico para ele. Brincadeira, eu entendo que é possível, assim, mas é uma questão muito específica, né? Você teria que deixar bem claro em que momento a operação vai ser 91, em que momento a operação vai ser 135, mas daqui o kit de momento e o do outro. Mas eu pessoalmente entendo que é possível construir, sim. Perfeito. Tá bom. Mais alguma pergunta? Gerou alguma dúvida? Algumas perguntas conseguiram elucidar a vocês? Não? Tá bom, Ricardo. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Obrigado. Meu e-mail está aí. Muito obrigado, viu? Beleza, vou pegar minha colinha aqui, né? Obrigado mais uma vez, Ricardo, pela explanação aí a respeito do programa Voo Simples. O segundo tema que nós vamos tratar hoje é a respeito do sistema de gerenciamento e segurança operacional, né?
Quem é o nosso palestrante é o próprio Marcelo, da ProAero, vai falar um pouquinho de maneira prática aí para a gente do SMS ou SGSO, como é conhecido no Brasil, tá bom?